O maior desafio para os fãs de grupos masculinos de K-pop é o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Diferente do Brasil, onde o serviço militar não é obrigatório, os homens sul-coreanos devem se alistar até os 28 anos, com a possibilidade de prorrogar até os 30 anos se atenderem a certos requisitos. Com o recente retorno do Jin após cumprir seu tempo de serviço, surgem muitas dúvidas sobre como funciona o alistamento militar, o tempo de serviço e as modalidades disponíveis, já que não é apenas o exército que conta para esses 2 anos de serviço militar. Além disso, existem diversas estratégias que as empresas podem adotar para enviar os seus membros ao exército. Algumas empresas optam por enviar um integrante de cada vez, mantendo o grupo ativo com membros reduzidos. Outras preferem enviar todos os integrantes ao mesmo tempo, pausando as atividades do grupo até que todos retornem. Quer saber tudo sobre o alistamento militar obrigatório dos idols e como isso pode impactar os grupos masculinos e as empresas? Fica comigo que vamos falar sobre isso agora. Salve galera! Dino Botino na voz, e com os membros do BTS cada vez mais perto de estarem juntos, fazendo um comeback com data prevista para o segundo semestre de 2025, algumas dúvidas podem surgir quanto ao funcionamento do serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Como isso impacta fortemente os grupos masculinos? Qual o peso disso para a empresa e para os fãs? Essas questões são algo que gera até um certo temor na comunidade, mas vamos esclarecer tudo hoje e trazer até alguns casos atípicos e curiosos. E antes de entendermos tudo isso, eu quero pedir para que, se você ainda não for um inscrito aqui do canal, fica tranquilo, não precisa se preocupar com isso agora. Assista esse vídeo até o final e se você gostar do conteúdo, aí eu peço para você se inscrever. Agora, se você já faz parte aqui do Fandom Botino, já sabe, né? Solta o fanchante aí no like e bora pro conteúdo. Assim como no Brasil, o alistamento militar é obrigatório para homens a partir dos 18 anos na Coreia do Sul. Porém, lá o alistamento pode ser adiado até os 28 anos. Essa regra se aplica aos coreanos nascidos no país, bem como aqueles com dupla nacionalidade que tenham vivido pelo menos 3 anos na Coreia. Nesses casos, aos 18 anos, é possível escolher entre manter a dupla nacionalidade ou abrir mão da nacionalidade coreana. Aqueles que optarem por renunciar à nacionalidade coreana não precisarão se alistar, mas serão considerados legalmente como estrangeiros no país, como aconteceu com Bang Chan e Felix do Stray Kids, nascidos na Austrália, que revogaram sua nacionalidade coreana. Quem decidir manter ambas as nacionalidades terá que cumprir o alistamento. Um exemplo é Vernon do grupo Seventeen, que nasceu nos Estados Unidos, mas escolheu manter a cidadania coreana e por isso precisará se alistar até seus 28 anos. Estão isentos do serviço militar aqueles de etnia coreana que nasceram no exterior e não possuem passaporte coreano, sendo considerados estrangeiros na Coreia. Esse é o caso do Mark do NCT. Os coreanos não precisam cumprir imediatamente o dever militar após completarem os 18 anos, já que o alistamento lá pode ser adiado até os 28 anos de idade. No entanto, é mais comum que os homens na Coreia iniciem esse serviço aos 20 anos, logo após ali os 2 primeiros anos de graduação e antes mesmo de entrar na faculdade. 그럼 지금 몇 살이세요? 저는 22살이고요. 만으로 21살이고요. 제가 5월 25일 생일이어갖고 21개 초불고 한 달 뒤에 군대로 왔습니다. Artistas de destaque na cultura popular, como idols de K-pop, podem ter um prazo maior para se alistar. Em 2020, o parlamento da Coreia do Sul aprovou a Lei BTS, permitindo que idols recomendados pelo ministro da Cultura adiem o alistamento militar até os 30 anos. Isso explica por que Jin, que completou 30 anos em dezembro de 2022, ainda não havia se alistado na época. Além disso, a emenda da lei do serviço militar é aplicada apenas aos artistas que receberam medalhas do governo por contribuírem significativamente para a posição cultural do país, ajudando a difundir a influência cultural sul-coreana pelo mundo. Um exemplo é o BTS, que em 2018 foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural. Essa é uma medida que faz muito sentido, já que o K-pop é um mercado que tem grande influência e impacto no PIB coreano. Então colocar um grupo tão grande quanto o BTS, que movimenta milhões na receita, em atos por um longo período de tempo, pode sim afetar a economia do país, por incrível que pareça. Então faz sentido que o governo adote medidas para adiar isso, ou deixar menos impactante a ausência desses grandes nomes no K-pop.
Alguns cidadãos podem ser dispensados do alistamento militar devido a razões médicas, como condições de saúde graves. Além disso, aqueles que alcançarem conquistas notáveis em campos como esportes, artes e entretenimento também podem ser dispensados. Um exemplo recente é o jogador de futebol Son Heung-min, conhecido por nós apenas como Son, que foi dispensado do serviço militar após ganhar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de 2018. E todos nós ficamos muito felizes por ele, já que Son é um dos jogadores mais carismáticos que existe. O tempo de alistamento de artistas de K-pop no serviço militar é o mesmo dos demais cidadãos, mas varia conforme a posição que foram designados. Exército Militar e Marinha são 21 meses, Exército Naval 23 meses, Força Aérea e Serviço Público 24 meses. E como existem diferentes formas de completar esses anos obrigatórios de serviço, também são diferentes as atividades a serem feitas. Geralmente, idols acabam optando pelo serviço público em caso de lesão ou alguma restrição que os impeça de fazer força. Então ficaria difícil ir para o exército militar, onde o treino é bem pesado. Diferente do Brasil, em que vivemos em paz com nossos vizinhos, a Coreia do Sul tem uma iminente tensão com a Coreia do Norte. No passado, os países vizinhos travaram uma grande guerra e, após batalhas e desgastes, resolveram assinar um tratado de paz em 1953. A trégua, apesar de ter sido negociada como algo temporário, colocou fim ao conflito. Então não se sabe quanto tempo pode durar essa paz, por isso a Coreia treina seus homens para uma possível guerra no futuro. Para os idols, uma pausa de quase 2 anos na carreira pode ser um grande obstáculo, já que isso significa um longo hiato. Em um cenário competitivo onde novos talentos surgem diariamente, ficar inativo é preocupante. Para maximizar sua juventude nos palcos, os idols tendem a adiar o alistamento até o prazo final. Também é devido a isso que as empresas de K-pop não enviam todos os membros de seus boy groups ao mesmo tempo. Imagina você estar ali vivendo o auge da sua carreira e ver tudo isso ser colocado em dúvida por conta de um longo hiatus de 2 ou mais anos. Realmente é algo que deve causar temor tanto a idols quanto aos fãs. E isso pode ser um problema ainda maior caso você não seja um grupo de uma empresa grande, que já possui uma boa estrutura financeira, pois a pausa do grupo nesse caso pode acarretar em problemas financeiros à própria empresa em si. Mesmo que a empresa possua outros grupos, ela pode optar em investir no grupo mais jovem, que estará em atividade, e quando os idols veteranos voltarem do exército, podem ser deixados de lado e até mesmo ocorrer o tão temido disband. Existem grupos masculinos que jamais voltam à ativa após o serviço militar, como foi o caso do History, que desbandou em 12 de maio de 2017. Segundo sua antiga empresa Low and Fave Entertainment, que atualmente se chama KKM, o disband aconteceu pois depois do líder Kyung-gil ter se alistado, haveria um alistamento sequencial dos membros. Logo, o grupo não teria sua formação completa por um longo período de tempo. E para o azar deles, a empresa já tinha uma artista chamada IU, que é simplesmente uma das maiores solistas da Coreia, então eles poderiam vir a focar mais na carreira dela, liberando funcionários que cuidavam ali da carreira do History, por exemplo. Não dá pra gente afirmar que foi isso que aconteceu, mas é apenas uma ilustração de algo que pode acontecer com grupos que precisam dar essa pausa na carreira para ter que cuidar dessas questões de alistamento. 1, 2, 3. Mas nem tudo é um filme de terror. Existem bons exemplos de que é sim possível retornar desse período tão difícil. Vamos começar citando o EXO. O grupo atuou com formação reduzida enquanto os integrantes iam aos poucos para o exército. Um longo processo que começou em 2019 com Xiumin e terminará com Sehun em 2025. É até difícil usar o EXO como exemplo, já que é um grupo muito fora da curva por toda a sua história e relevância. É aquele grupo que, mesmo se entrar em um hiato e voltar depois de anos, ainda teria um grande público à sua espera, mas é interessante notarmos a abordagem que a empresa decidiu seguir com eles. Mesmo com membros faltando, o grupo seguiu com comeback ao longo dos anos, e projetos solos também. E não é como se a SM fosse uma empresa pequena que precisasse de dinheiro para abordar dessa forma, apesar de ser uma empresa extremamente mercenária. Atualmente estamos presenciando uma situação bem complicada do EXO CBX com a SM, com processos, rescisões de contratos
contrato, enfim, a SM realmente não é flor que se cheire, todo mundo sabe disso, mas pensando como fã, essa abordagem da SM com o serviço militar do EXO pode ser algo interessante. Mesmo com o coração apertado ali por sempre ter um membro a menos, você terá algo para acompanhar do seu grupo favorito. Então pode ser uma abordagem interessante na visão de fã. Se você é um fã do EXO, qual situação você prefere? O grupo continuando ativo com um membro indo por vez, que foi a abordagem da SM, ou o grupo para tudo, todos vão juntos e depois de 2 anos o grupo volta com tudo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Já no caso do Infinity, o grupo ficou 5 anos em atos enquanto os integrantes se alistavam, cada qual em seu próprio ritmo, e se reuniram nos palcos em 2023, após todos terminarem suas obrigações militares. Aqui temos um caso semelhante ao do EXO, onde cada membro foi um por vez, em seu devido tempo servir, porém o grupo não fez nenhum comeback ao longo desses anos, apenas projetos solos dos artistas. O processo começou com o líder, Sungyu, em 2019, ele comentou em entrevista que a ideia do grupo eram todos se alistarem juntos em 2020, mas ele preferiu ir antes para que seus companheiros pudessem ir em seu próprio tempo, podendo assim investir em suas carreiras solos e família. O último membro a cumprir o serviço militar foi El. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais em fevereiro de 2021, terminando assim o seu tempo de serviço em 2023. E em 31 de julho de 2023, o grupo fez o seu primeiro comeback após um longo hiatus de 5 anos, com o mini álbum Begin e a título New Emotions. Realmente, essa título diz tudo, foram novas emoções. Imagina o coração dos fãs após verem seu grupo favorito voltar após 5 anos de hiatos. Vale lembrar que o grupo debutou em 2010, ou seja, estamos falando aqui de um boy group da segunda geração. Isso é algo incrível. Hoje o grupo é gerenciado por uma empresa chamada Infinity Company, que é dos próprios membros, o que dá a eles mais liberdade. Um fato curioso é que, de acordo com Hanteo Chart, o álbum Begin vendeu um total impressionante de 80.528 cópias na primeira semana de seu lançamento. Esse álbum não apenas quase dobrou as vendas da primeira semana do álbum anterior do Infinity, Top Seed, que vendeu quase 52 mil cópias em sua primeira semana lá em 2018, mas também conseguiu quebrar o recorde pessoal do grupo de aproximadamente 67.500 cópias vendidas em seu mini álbum lá em 2013, chamado New Challenge. Ou seja, depois de 10 anos, eles quebraram um recorde pessoal de vendas. É realmente algo para tirar o chapéu, parece que toda a espera valeu a pena. E nadando contra as regras silenciosas do K-pop, 5 dos 6 membros do ONOF se alistaram no exército praticamente ao mesmo tempo, exceto pelo integrante Yu, que por ser japonês não precisava servir na Coreia. Eles foram o primeiro grupo de K-pop a realizar esse feito e chamaram grande atenção ao serem vistos juntos no exército, inclusive alavancando a sua popularidade com performances para os soldados. O grupo fez o seu primeiro comeback após a dispensa dos 5 membros em outubro de 2023 com a título Love Effect. O alistamento do ONOF levantou discussões positivas sobre grupos de K-pop se alistarem ao mesmo tempo, e o crescente sucesso do grupo pode representar que isso se torne uma nova tendência para os grupos mais jovens. Podemos ver então que há diversos casos e formas das empresas lidarem com essa questão do serviço militar. Meu boy group favorito, o Very Very, tá passando pela mesma situação. O líder deles, Donghyun, está servindo. Ele é bem mais velho ali que os demais e teve que ir antes. É algo que sempre vai gerar temor e aperto no coração dos fãs, dadas as incertezas após uma pausa forçada tão longa. O que nos dá esperança é vermos que muitos grupos voltam após esse período. E 2025 promete ser um ano incrível para boy grupos stans, com comebacks de grupos memoráveis como BTS e EXO, isso se tudo se resolver entre os membros e a SM, o que eu espero do fundo do coração que aconteça. Mas é isso aí, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso que foi falado, sobre as abordagens das empresas, como cada uma decide como vai fazer
essa questão do alistamento militar, mandar todos os idols de uma vez, mandar um de cada vez, uma pausa longa na carreira do grupo e depois volta com comeback. Deixa aqui nos comentários se você está, né, acompanha um desses grupos e passou por toda essa turbulência, por todas essas incertezas, ou se está passando ainda, né, dependendo do grupo o qual você acompanha. E se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, caso você não seja inscrito ainda aqui do canal, considere também se inscrever, a gente tem muito conteúdo de K-pop aqui, temos reactions, temos vídeos como esse falando de determinados assuntos do K-pop, então se você é um fã de K-pop, inscreva-se no canal, tenho certeza que você vai gostar bastante. E é isso aí, muito obrigado por me acompanhar até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, eu te espero no meu próximo vídeo e até a próxima, valeu!